A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, essa família abençoada, com espírito de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Queria trazer neste momento mais um tema bíblico que fala sobre: existem evangelhos diferentes? Que diz assim: se o evangelho que Paulo pregava é o mesmo que Pedro pregava, por que é que Paulo foi expor aos crentes em Jerusalém, especialmente a Pedro, Tiago e João, o evangelho que estava a pregar? Em situações normais, o evangelho é pregado por crentes a descrentes, e não por crentes a crentes. E note-se que foi Paulo que lhes foi expor o evangelho a eles, crentes há bem mais tempo do que ele, e não o contrário. Ou seja, Paulo não foi receber nada deles, mas comunicar-nos o que eles ignoravam. Deus provocara uma mudança dispensacional com a incredulidade e rejeição obstinadas de Israel a Paulo, apóstolo com um apostolado diferente. Foi notificá-los disso. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2:2. A razão por que Paulo foi expor o evangelho que pregava a Pedro e demais apóstolos devia ser o fato deste evangelho ser um evangelho novo, diferente, que eles ignoravam, porque fora revelado exclusivamente a Paulo, como parte da dispensação da graça de Deus que o Senhor dera unicamente a ele. Efésios 3:1-9, comparando com Gálatas 1:11-12. Se o evangelho que Paulo pregava é o mesmo que Pedro pregava, por que razão Paulo lhes dá nomes diferentes, chamando o evangelho que pregava e que Pedro ignorava evangelho da incircuncisão, e ao que Pedro pregava evangelho da circuncisão? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão não estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Gálatas 2:7-8. Se o evangelho que Paulo pregava é o mesmo que Pedro pregava, por que é que o fim ainda não veio? A Bíblia não diz que quando o evangelho que Pedro pregava atingisse todo mundo, o fim viria. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Mateus 24:24. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ora, a Bíblia diz que o evangelho que Paulo pregava atingiu todo o mundo, toda criatura, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1:5-6-23. Se o evangelho que Paulo pregava, então, é o mesmo que Pedro pregava, por que é que o fim não veio? A resposta é muito simples. O fim não veio porque estamos perante evangelhos diferentes. O fim vem só quando o evangelho do reino ou da circuncisão for pregado em todo o mundo, não o evangelho da graça de Deus. Quando na construção do terceiro templo o anticristo se manifestar, eis que o fim está às portas. Só que este é um outro tema, a ser analisado, estar em reflexão, um tema muito grande para isso. Se o evangelho que Paulo pregava é o mesmo que Pedro pregava, por que razão o teor do evangelho que Paulo pregava era diferente do teor do evangelho pregado por Pedro?
Paulo notifica o evangelho que ele pregava, dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. O Senhor Jesus notificou qual o teor do evangelho que Pedro pregou, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 7. Convenhamos que pregar a morte e a ressurreição de Cristo não é o mesmo que pregar o reino. Se o evangelho que Paulo pregava é o mesmo que Pedro pregava, como se explica que os 12 andaram a pregar o evangelho durante tanto tempo, sem falarem da morte e ressurreição de Cristo? Sim, eles nem sequer entendiam, nem queriam que ele morresse. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gente, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo que se lhes dizia. Lucas 18, 31 ao 34. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, 21 ao 22, louvado seja o nome do Senhor. Então fica essa palavra aqui de reflexão para as nossas vidas. Curte, comenta, compartilha, confere na Bíblia, tá bom? Os capítulos e versículos. Esse é um tema muito extenso, que tem outros temas dentro desse contexto, né? Que se formos pregar vai ficar muito extenso, né? E a gente vai acabar não entendendo, né? Que os evangelhos aborda a construção do terceiro tempo, que é um outro tema, que é extenso. Amém? Então fica essa palavra para os nossos corações. E essa pergunta: existe evangelhos diferentes? A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém.